Campina Grande, segunda-feira, 27 de outubro. Espero que você, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20, que está conosco, não mude de canal, continue ligadinho conosco. Deus tem uma bênção e tem uma mensagem especial para o seu coração, dentro de instantes, através do pastor Antônio Júnior. E ao término deste programa, você ouvirá uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. Sem mais delongas, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Entoai-lhe salmos, falai todas as suas maravilhas. E esse versículo, então, ele faz parte de um salmo de louvor, proclamado por Davi, quando a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. O contexto é de celebração e adoração pela presença de Deus no meio do seu povo. Cantai-lhe, entoai-lhe salmo, que é o louvor vocal, né? É a ideia aqui também nesse texto da resposta à majestade de Deus sobre o seu povo. A palavra entoar-lhe salmos significa cantar louvores, tocar um instrumento, celebrar com música. E isso é a adoração a Deus. É algo que deve ser expresso de forma audível e com alegria. Falai de todas as suas maravilhas. E mais uma vez aqui nós vemos essa composição missional. Mais uma vez aqui uma referência missional. O louvor não é apenas melodia. O louvor é proclamação. Essa palavra falar significa meditar, recitar, contar. O louvor envolve contar a história de Deus. O louvor envolve dizer os seus atos poderosos. O louvor envolve dizer as suas maravilhas. O louvor envolve dizer os feitos extraordinários do poder da salvação. Então, ministros de louvores, vocês proclamam a verdade do Evangelho de Deus. Portanto, cantar qualquer letra não é louvor. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, não é louvor. Não há ferrolho, não é louvor. Louvor expressa os atos poderosos de Deus. Louvor envolve a história de Deus na redenção. Louvor envolve as suas maravilhas. Louvor não tem nada a dizer de você. Quando cantamos música que afaga nossa alma, é música. E talvez Sabor de Mel pode afagar nossa alma, né? A gente está sendo perseguido. Lavando a louça lá, ou botando um momento de descanso, você bota lá Sabor de Mel, aí você vai ver. Cuidado que o coração não está querendo vingança. Talvez pode afagar a sua alma, dar um consolo naquele momento. Mas na ministração coletiva não é louvor. Entende, irmãos? Amém? É uma área que requer cuidado. Isso me faz entender também que, lá vai, louvor não é cântico para agradar a congregação. Existe um cantor, que eu não vou dizer o nome por questão de ética, Thales Roberto. Quando você vê ele cantando, as entrevistas dele, ele expressa claramente que a intenção dele é agradar o público. E o público dele é lotado, é cheio. É tanto que num ano desse aí, quando ele disse que ele era o cara do Brasil, o público o rejeitou.
E ele teve problema de depressão e não sei o quê, e papapá, aquela coisa toda que um egocêntrico tem. Esse pequeno exemplo, você pode pesquisar isso. Você pode ver nos shows dele, em tudo, na volta dele agora, que ele está tentando voltar e ter aquela... Tá, é a mesma coisa de antes. A música dele envolve justamente o público, é o que o público gosta, é o que o público quer. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos justamente ao contrário. O louvor expressa o quê, irmãos? Deus, a sua história, a sua redenção. É Ele, a glória é dEle, o louvor é dEle, a expressão é para Ele. Então, quando uma pessoa ela não consegue cantar e se alegrar na expressão da grandiosidade de Deus, então essa pessoa precisa rever os seus conceitos, ela precisa rever a sua conversão, é fato. Nos arrependermos. Porque a partir do momento que eu só gosto de louvor que faça cócegas, eu preciso me arrepender, porque talvez isso seja pecado. Eu não estou dizendo que a gente não vai gostar de louvores que exaltam. Vai, tem cada um que a gente marcha. Tem cada louvor que quando canta, quando é cantado, você... E cada vez que você escuta, mais se aprofunda. E é algo realmente que expressa Deus, como você está cantando Deus, quem Ele é, algo extraordinário. Então, o louvor, ele nos chama, o louvor ele deve expressar, o arauto deve expressar justamente o caráter de Deus e as suas obras. O louvor vocal, então, é uma manifestação de uma memória grata, que conta o que Deus fez, e que diz o que Deus continua a fazer. O ato de cantar e proclamar as maravilhas de Deus é um testemunho poderoso, vivo, eficaz para o mundo, de tal forma que fortalece a nossa fé, que fortalece a fé da comunidade e que proclama a verdade de Deus. E aí nós vamos para a terceira lição e última. Diga graças a Deus. Qual é a base do louvor então? Qual é a base do louvor? É a palavra de Deus. Está lá no verso 4. Porque a palavra do Senhor é reta. É a base do louvor. Esse verso 4 marca essa transição de como para o porquê. E a primeira razão para o louvor é porque a palavra do Senhor é reta. A palavra aqui reta, né? E achar, que é a transliteração para o português, significa correta, justa, verdadeira. Então a palavra de Deus é essa base inabalável da nossa fé e da nossa adoração. Ela é a fonte de toda a verdade e o padrão pelo qual nós medimos todas as coisas. R.C. Sproul, numa de suas várias obras, que é um dos autores que eu gosto de ler, que R.C. Sproul foi um teólogo americano que eu li das minhas primeiras leituras, né? Os Eleitos de Deus. Ele argumenta que a nossa confiança em Deus está diretamente ligada à nossa confiança em sua palavra. Quando ele argumenta lá nos Eleitos de Deus, eu lembro, faz mais de 20 anos que eu li esse livro, mas ele ainda incendeu no meu coração e na minha mente. Quando ele começa a explicar essa questão da eleição de Deus, baseado na palavra, tudo fez sentido na minha vida. É justamente aquilo que ele diz. A nossa confiança em Deus está ligada à confiança na sua palavra, na sua revelação. Quando eu estou no seminário, dando aula no seminário, seminário é um local de confrontação, né? Então às vezes eu confronto os seminaristas. Eu dizendo, meus irmãos, não tem problema nenhum você mudar de opinião, desde que seja balizado nas Sagradas Escrituras.
Eu, por exemplo, acreditava que perdia a salvação. Porque todo mundo dizia que perdia. Quando a gente foi examinar as Escrituras, eu digo, eu não encontro uma base sólida para dizer que o crente perde salvação. Porque a segurança do crente não está no crente, está em Cristo que fez a obra redentora. Aleluia! Eu não sei explicar isso a fundo, mas eu sei que é assim, né, Chicó, né? Só sei que é assim. A Bíblia revela. Então, você entende que a sua solidez vem da palavra do Senhor, vem do próprio Senhor. Não cabe a discussão. Se você então encontra na palavra que perde, e você argumenta com isso e crê nisso, amém também. Quando a gente chegar lá no céu, vai dizer, eita, tu pensava que perdia. E eu sabia que não perdia. Amém, meus irmãos? E eu mudei de opinião. Eu mudei. A minha escatologia era uma escatologia. Quando eu comecei a pesquisar, e eu tive a oportunidade, irmãos, lá em São Vicente do Seridó, de expor o Apocalipse, todo o Apocalipse, do versículo 1 até o capítulo 22 a 21, o final dele, toda. Mudei minha opinião sobre escatologia, tranquilo, sem nada, tranquilamente, e continuo sendo crente, aleluia, glória a Deus, vamos para o céu, Jesus voltará, Jesus vai apontar nos céus. Mas a argumentação bíblica ela é muito mais forte do que os meus conceitos ou a minha tradição religiosa. Quantos de vocês mudaram a opinião? Quantos de vocês se ajoelhavam diante de uma imagem de escultura e sabia que aquilo ali era verdade? E a Bíblia fez o quê? Transformou a sua opinião, sim ou não? Quantos eram devotos do santo tal? Quantos acreditavam na promessa? Quantos tinham que fazer lá os 7 sacramentos? E viu que na Bíblia não tem nada disso. E mudaram de opinião. Nós estamos aqui sentados nesses bancos. Amém? A palavra do Senhor é ela que molda o nosso caráter espiritual. A palavra do Senhor é ela que molda os nossos cânticos espirituais. É a base. Ela é inerrante, ela é clara, ela é suficiente, aleluia. Pode chover canivete, pode aparecer um sinal, disco voador, reptilianos, o que for, a palavra é a verdade. Talvez eu não sei explicar esses fenômenos, mas é mentira, não é coisa de Deus. Não é manifestação que está negando a Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, manifestado na sua palavra, e eu creio nela, aleluia. Quantos se enganaram a ver anjos de luz, a ver uma nova inclinação no seu coração, e assim procederam, fundaram seitas, fundaram novas religiões, porque simplesmente abandonaram a autoridade das Escrituras e seguiram o seu coração ou seguiram algum sinal. Que coisa maravilhosa, irmãos. Temos registrado na nossa língua, na língua portuguesa, o próprio Deus manifestado em verbo, aleluia, a sua palavra. E ela é a base do nosso louvor. A retidão da palavra de Deus se manifesta então de diversas formas. A primeira delas, a palavra de Deus tem a sua origem divina. A palavra de Deus ela não foi formulada pelo pensamento humano, aleluia. Que coisa maravilhosa. Eram santos homens inspirados pelo Espírito Santo, onde tiveram o seu pecado negativado, para que pudesse expressar verbalmente aquilo que Deus estava revelando à sua igreja e registrado. Então a Bíblia não é um produto de mente humana, mas a Bíblia é um produto da revelação de Deus para a humanidade. A sua coerência interna é impressionante. Você pode ver pessoas que realmente pesquisam, eu gosto muito de Tassos Licurgo, ele veio aqui numa das nossas conferências. Quando ele vai argumentar sobre essa questão da coerência interna, é impressionante. Vejam vídeos dele, leiam seus escritos. Quando ele fala sobre a coerência interna das Escrituras, é impressionante. Vejam também o testemunho dele, está no YouTube, coloca lá, testemunho do pastor Tassos Licurgo.
Um ateu convicto, um ateu intelectual, daqueles que era impossível a palavra de Deus penetrar no coração dele. E penetrou de uma forma tão forte que hoje ele é um dos baluartes na nação brasileira. Ele debate com ateu convicto, com comunista, com tudo. Ele debate e é impressionante o quanto eu fico enriquecido olhando ele debater. Eu digo, rapaz, eu queria ter uma inteligência dessa, para argumentar como ele argumenta. Não é inveja não, irmãos, é só querer fazer a obra de Deus como ele. Então, se a Bíblia tem a sua origem divina, tem uma coerência interna, com certeza ela é eficaz. Pode acreditar, pode crer, pode cantar ela, que você vai estar louvando ao Senhor, expressando louvor legítimo ao Senhor. Então, igreja, Deus nos chama para a centralidade da palavra. A igreja precisa reafirmar a centralidade da palavra de Deus em todas as suas práticas, na pregação, no ensino, no discipulado e na vida pessoal. Uma igreja que negligencia a palavra é uma igreja que perde sua base, inclusive para o louvor. Meu ministério ele está relacionado à revitalização da igreja. Eu leio sobre o assunto, eu vejo estudos sobre o assunto. E a primeira coisa na revitalização de qualquer igreja na face da terra, a primeira coisa que todos que falam sobre revitalização da igreja dizem é: conserte o púlpito, ou seja, pregue a palavra. A revitalização da igreja começa primeiro na pregação expositiva. Depois vai as questões secundárias. Disciplina, não é? O concerto do louvor. E por aí vai. A questão da membresia. Mas o primeiro é o púlpito estando sadio, o restante da congregação segue sadia. E aí é preciso que, além de nós centralizarmos na palavra, nós precisamos confiar nela. Porque diante de um mundo que questiona a verdade e a autoridade, a igreja deve se apegar à palavra de Deus como a única fonte de verdade absoluta. Quando eu era aluno de educação física, nos anos, vou dizer não, senão vocês vão ver que eu sou muito velho, mas não sou não. Quando eu era aluno de educação física, fui para um colóquio aqui no Rio Grande do Norte, em Natal. Aí, uma das palestras era uma dissertação sobre Foucault. E aí a doutora lá sentada e ela começou a discorrer que a ideia de Foucault é que não existe verdade absoluta. A verdade é relativa. E Foucault vai dizer que a verdade é relativa porque para você uma coisa é real, para mim já não é. É como se você dissesse assim: eu gosto de sorvete de morango, mas eu não gosto. Então essa verdade é relativa. Mas para eu dizer que não existe verdades absoluta, eu estou dizendo uma verdade absoluta, que não existe verdade absoluta, não é? A incoerência. Então, existe sim a verdade absoluta. Deus é essa verdade absoluta. Se você não crê, ela continua sendo absoluta. E essa confiança nas escrituras nos leva justamente a essa compreensão. Diante de tantas verdades que aqui tem, todas elas são absolutas. Cristo morreu na cruz do Calvário pela mão de Pôncio Pilatos e dos judeus. É verdade ou não? Absoluta. Foi sepultado. Verdade ou não? Absoluta. Não tem como relativizar, não. Eu acho que foi. Não. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu. E para comprovar as verdades absolutas, uma das características de prova materiais do direito é o quê? Testemunho. Alguém tem que ver. Quando Jesus foi crucificado, era meio-dia, era festa em Jerusalém. Todo mundo afluiu para aquela cidade. Estava assim de testemunha. Milhares de pessoas viram até de longe o Gólgota, porque o Gólgota ficava em cima. E a crucificação era pedagógica, então todo mundo tinha que ver.
Deus é que detalhe maravilhoso. Mas quando ele ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias para os seus. É a verdade absoluta. Com isso, irmãos, eu penso que esse é o sustentáculo da nossa alegria. A Bíblia sustenta a nossa alegria. Portanto, louvor, ministério de louvor. Vamos cantar a Bíblia para sustentar a alegria da congregação e a sua também. E aí, irmãos, o salmista, ele dá razão para o louvor. E ele é fiel em todas as suas obras. Isso quer dizer que Deus continua firme, continua confiável e é digno de toda confiança. A fidelidade de Deus não é uma característica isolada, mas é algo que permeia todas as suas ações. As obras de Deus refletem ou referem-se a todas as suas ações de criação e de redenção. Então o salmista, ele nos chama a olhar a história e para a nossa própria experiência para ver essa fidelidade de Deus em ação. Ele é fiel em sustentar o universo, em cumprir as suas promessas, em salvar o seu povo e em prover para as nossas necessidades. Quantas razões para louvar ao Senhor! Quantas razões! J.I. Parker, no seu livro O Conhecimento de Deus, ele define que a providência de Deus como sua constante e ativa participação em todas as coisas. É a ideia de que a fidelidade de Deus não é apenas um conteúdo teológico, mas é uma realidade vivida por todos os crentes. Ela é constantemente, ela nos envolve constantemente, ela orquestra os detalhes da vida e do propósito da nossa vida final. A fidelidade de Deus é a garantia de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. Portanto, irmãos, a gente sempre tem que entender, como crentes, que a nossa confiança, ela continua em meio às dificuldades. Em tempos de crise, incerteza, sofrimento, a igreja encontra refúgio na fidelidade de Deus. Não importa o que aconteça, podemos ter a certeza de que Deus continua a operar, que as suas promessas permanecerão firmes. Reconheça então a sua providência. Cultive em sua mente esse reconhecimento da providência de Deus. E consequentemente nós seremos sempre impulsionados, inspirados, dentro dessa fidelidade de Deus, a nos motivar a cumprir a nossa missão. E cumprir a missão, irmãos, se Deus é fiel em suas obras, podemos confiar que Ele também será fiel em nos capacitar e sustentar para a sua obra de proclamação. O Salmo 33, ele nos leva a entender essa adoração bíblica. O louvor não é apenas um ritual, mas é uma resposta alegre à verdade e à fidelidade de Deus. A ordem para louvar não é um fardo, é um privilégio. E quando eu vi a irmã Sâmia ontem aqui falando com tanta paixão, eu disse: ô Senhor, me dá 10% dessa paixão aí que eu estou precisando. Que bom, né? Ver pessoas assim e se inspirar nessas pessoas. Porque está faltando para nós, irmãos. Está faltando essa paixão, sabe? Paixão, essa garra, essa euforia, essa vibração. Por isso que eu sou congregacional, não desmerecendo os metodistas. Congregacional da aliança, nós somos livres para dar glória, para dizer o que a gente quer na igreja, não que a gente quer em forma de, né, mas de exaltação ao Senhor. Os irmãos me entendem, amém?
Glória a Deus, aleluia, é Senhor. Desse jeito. Às vezes você fica tão contido, mas a gente tem essa liberdade, irmãos. Quantas vezes nós precisamos, a gente fica memorando daquele momento de efusão na igreja, que a gente precisa, mas a gente fica tão contido e às vezes até criticando o irmão que está eufórico. Deixa ele ser eufórico, aleluia! Que verdades eternas, maravilhosas, que verdades íntimas, que só o Senhor comunica às nossas vidas. Então nossas vozes, nossos instrumentos e os nossos corações devem se unir para proclamar que a palavra de Deus é reta e que Ele é fiel em todas as suas obras. Então, Igreja do Calvário, Igreja Metodista, que a nossa adoração, tanto individual quanto coletiva, seja um reflexo do caráter de Deus. Que o nosso louvor seja um eco do nosso coração. Que a confiança na retidão de sua palavra e na fidelidade de suas obras seja essa expressão de louvor. E que em tudo o que fazemos possamos exultar no Senhor, pois a Ele, somente a Ele, é devido todo o louvor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, telespectador da TV Master, que esteve conosco. Amanhã você está convidado a continuar ouvindo mais uma vez a palavra de Deus. Deus abençoe a você e toda a sua família. E você agora vai se deleitar com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. E até amanhã.